Você já acordou com o coração inquieto, sentindo que precisa de uma resposta, uma direção, uma proteção real antes mesmo de sair da sua casa? Esta oração guiada da manhã, baseada nas promessas vivas do Salmo 5, versículo 3, Êxodo 33, versículo 14 e Salmo 121, versículos 5 a 8, foi feita especialmente para você que deseja começar o dia sentindo o céu literalmente caminhando ao seu lado. Na palavra está escrito: de manhã, Senhor, ouves o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 5, versículo 3. Essa espera é ativa, cheia de fé, e abre as portas para que a presença do Altíssimo te acompanhe em cada passo. Ele mesmo declara: a minha presença irá contigo. Êxodo 33, versículo 14. E essa presença é mais do que suficiente para te dar paz, força e descanso, mesmo em meio à correria do dia. Ao orar junto com essa ministração, você ativa a promessa de proteção celestial, descrita em Salmo 121. O Senhor é quem te guarda, guardará tua entrada e tua saída. Não é uma oração qualquer. É uma blindagem espiritual para a alma, para a mente e para o corpo. Ao abrir seu coração e orar com fé, você não apenas sentirá a diferença, você viverá a diferença. Prepare-se para viver um novo tipo de manhã. Uma manhã onde o céu se manifesta, onde o fardo é trocado por descanso e onde a jornada começa com o Espírito Santo à frente. Ore com todo o seu coração e experimente o que é caminhar com Deus desde o primeiro minuto do seu dia. Enquanto o mundo desperta com pressa, notificações e preocupações, há um segredo poderoso reservado aos que escolhem começar o dia em oração. Não é uma rotina religiosa ou uma formalidade, mas um ato de guerra espiritual, uma convocação à presença do Altíssimo antes que qualquer palavra seja proferida, antes que qualquer passo seja dado. Começar o dia com essa oração não é apenas uma decisão devocional, é um alinhamento profundo com o céu. Porque quem entrega o dia ao Senhor antes que ele comece, já saiu em vantagem diante do invisível. Em Salmo 5:3, Davi revela um princípio transformador. De manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. De manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Note a ordem. Ele ora, mas também vigia. Isso significa que ele está atento, em expectativa, em vigilância espiritual. Davi entendia que ao apresentar sua oração antes de qualquer movimento, ele ativava um escudo celestial invisível ao redor de sua vida. Esse escudo não é simbólico, é real. Êxodo 33:14 ecoa como resposta direta àqueles que clamam logo cedo: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Esse descanso não é ausência de batalhas, é presença de paz em meio à batalha. É saber que você não está indo sozinho para a rua, para o trabalho, para as decisões, para os conflitos. É caminhar com a convicção de que a presença do Altíssimo está diante, ao lado e atrás de você. Essa presença não apenas conforta, ela direciona. Porque quando Deus vai à frente, até o que era para dar errado se transforma em testemunho. Mesmo quando o trânsito atrasa, mesmo quando o imprevisto aparece, há um propósito maior sendo alinhado em silêncio. É por isso que quem ora de manhã não precisa temer o que pode acontecer ao meio-dia. A oração que abre o dia é como um selo sobre tudo que virá depois. É como se você dissesse: Senhor, não quero que este seja apenas mais um dia. Quero que ele seja o dia em que tua glória caminhe comigo. Porque quando o céu caminha com você, até os obstáculos se tornam trampolins. Neste vídeo, você será guiado a orar com base no Salmo 5:3, em Êxodo 33:14 e em Salmo 121:5-8. Mas mais do que palavras recitadas, será um momento de profunda ativação espiritual. Um momento onde seu espírito será alinhado com os céus para que o seu dia não seja guiado pelas circunstâncias, mas pela voz de Deus. E a grande verdade é essa: não importa quão turbulento o mundo esteja, quão difíceis sejam as notícias ou as pressões. Quando o céu é convidado a caminhar com você logo pela manhã, tudo muda. Porque onde Deus vai, as trevas recuam. Onde Ele está, a luz. E onde há luz, há direção, proteção e vitória.
Muitos começam o dia simplesmente reagindo, como se a vida fosse uma sequência de acontecimentos incontroláveis. Mas quem ora pela manhã não vive por acaso, vive por propósito. A oração matinal não é apenas um pedido de proteção, mas um realinhamento com o propósito de Deus para aquele dia. É nesse momento secreto que o Espírito Santo começa a mostrar onde estão os verdadeiros inimigos, quais são as armadilhas escondidas e onde o favor de Deus será revelado. Ao começar o dia com essa oração, você está dizendo ao céu: mostra-me hoje, Senhor, o caminho por onde devo andar. Esse tipo de oração afasta a confusão, corta a ansiedade pela raiz e silencia a voz do medo. Porque quando você sabe que está sendo guiado por Deus, mesmo os caminhos difíceis se tornam seguros. A oração transforma o caos em clareza. Salmo 121, versículo 5 diz: O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Isso não é apenas uma promessa de proteção. É um indicativo de proximidade. Deus está tão próximo que sua sombra está sobre você. E quando você está perto dele em oração, você começa a ver o que outros não veem, a perceber os sinais que ele envia, a escutar as direções que vêm do alto. É por isso que muitos perdem oportunidades, se envolvem com pessoas erradas ou tomam decisões precipitadas, porque saíram de casa sem oração, sem cobertura, sem direção. O Espírito Santo deseja ser o primeiro a falar com você pela manhã. E quando ele é ouvido logo cedo, o dia inteiro se transforma. O simples ato de orar com entendimento muda completamente a atmosfera espiritual ao seu redor. A oração matinal é também um ato de humildade. Ao dobrar os joelhos antes de enfrentar o mundo, você está dizendo: Senhor, não quero andar com minhas próprias forças, nem confiar no meu próprio entendimento. Isso toca o coração de Deus, porque ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a graça que ele libera logo cedo é como um farol que vai te guiando, mesmo que o dia esteja nublado. Se você já viveu dias em que tudo parecia dar errado, reflita. Será que aquele dia começou com entrega? Será que houve espaço para o céu intervir logo no início? O Salmo 5:3 revela que Davi apresentava sua oração e depois ficava em vigilância. Ele não fazia uma oração apressada, mecânica. Ele esperava. Ele ouvia. Ele vigiava. Porque ele sabia que o céu responderia. Essa oração que estamos prestes a fazer juntos é mais do que palavras. É uma ativação espiritual, uma aliança de entrega diária. Ao orar com o coração aberto, você começará a sentir o céu te conduzir com passos certos, livramentos ocultos e encontros divinamente programados. E quando isso acontecer, você saberá: não foi coincidência. Foi a presença que você convidou logo cedo. A presença que anda contigo. Êxodo 33, versículo 14. E a segurança da companhia de Deus. Há uma diferença gritante entre sair de casa com pressa e sair com a presença de Deus. Uma vida espiritual profunda não se constrói apenas com o conhecimento bíblico, mas com a consciência contínua da presença de Deus. É isso que muda tudo. A promessa em Êxodo 33, versículo 14, ecoa como um sopro de refrigério para quem enfrenta dias de batalha. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. O descanso aqui não significa ausência de lutas, mas paz em meio à guerra, direção no meio do caos, luz em meio à escuridão. Moisés não aceitou dar um passo sequer sem a presença de Deus. Ele sabia que o povo poderia ter recursos, poderia ter direção geográfica, poderia ter força, mas sem a presença divina, estariam vulneráveis. É isso que muitas vezes falta no nosso cotidiano. A rotina suga a sensibilidade. A pressa rouba a percepção. A ansiedade nos torna cegos para o invisível. E é por isso que orar pela manhã se torna um escudo invisível que repousa sobre cada passo. Essa presença não é um conceito abstrato. Ela se manifesta em livramentos que você não vê, em portas que se abrem no momento certo, em uma paz inexplicável diante do que te deixaria em pânico. Quando você se torna alguém habituado à presença de Deus, você começa a reconhecer sua voz em pequenos detalhes, em um atraso que te livrou de um acidente, em um encontro inesperado que virou resposta,
em uma convicção no coração que te impediu de tomar uma má decisão. O Salmo 121, nos versículos 5 a 8, aprofunda essa segurança que vem da companhia divina. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse não é um cuidado ocasional, é uma vigilância constante. Deus não apenas te protege do que vem de fora, mas também te guarda por dentro, no nível da alma. Ele cuida da tua mente, das tuas emoções, do teu espírito. Quando você ora pela manhã e entrega os primeiros minutos do seu dia a Deus, você está chamando a presença do Altíssimo para te acompanhar em cada ambiente. No trânsito, no trabalho, nas decisões, nas conversas. Não é sobre você fazer tudo certo, é sobre estar cercado por quem nunca erra. A companhia de Deus é o maior escudo que um ser humano pode ter. Não há segurança maior. Quem ora com fé logo ao amanhecer declara: Senhor, eu não vou sozinho. Caminha comigo. E essa simples oração abre espaço para o sobrenatural operar no ordinário. Os olhos espirituais se abrem. O discernimento se aguça. As interferências do inimigo perdem força. E mesmo quando houver confrontos, você saberá que não está lutando com as próprias mãos, mas que o Senhor dos Exércitos está à frente, como em Êxodo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A presença de Deus não apenas protege, mas transforma. Ela eleva a tua fé, cura as tuas emoções e restaura a tua autoridade espiritual. Quando o céu caminha contigo, você não precisa gritar para ser ouvido, nem se justificar para ser compreendido. Você apenas caminha, e o favor de Deus vai abrindo caminhos. E esse favor começa sempre no secreto da oração. A linguagem do céu. Como a oração da manhã desbloqueia o sobrenatural. Existe uma linguagem que o mundo natural não entende, mas o céu reconhece de imediato. A oração feita com fé no início do dia. Antes mesmo do corpo se mover pelas responsabilidades, a alma já pode tocar o trono da graça. É nesse momento que o invisível se torna mais real do que aquilo que se vê. A oração matinal, quando conduzida com entendimento espiritual e alinhada à palavra, se torna mais do que um ritual. Transforma-se em chave de acesso às manifestações do sobrenatural ao longo do dia. Jesus acordava cedo para orar. Em Marcos 1, versículo 35, lemos que ele se retirava ainda escuro para estar a sós com o Pai. Isso não era por disciplina apenas, mas por sabedoria espiritual. Ele entendia que o ambiente da terra precisava ser realinhado com os propósitos do céu. A oração matinal estabelece isso. Ela reposiciona o nosso coração na presença de Deus e ativa as promessas que, muitas vezes, estão adormecidas pela falta de comunhão. Quando você se ajoelha e ora, você está dizendo: Senhor, minha confiança não está no que posso fazer, mas no que Tu já fizeste e ainda farás. Essa postura de rendição abre espaço para que Deus mova peças no invisível, toque corações que você nem conhece, desfaça armadilhas que foram arquitetadas para hoje e te direcione com sabedoria divina. A oração pela manhã é o sim da terra para o amém do céu. Não se trata de usar palavras bonitas, mas palavras que nascem de um espírito quebrantado e de um coração que reconhece sua total dependência de Deus. E quando essa oração é firmada na palavra, como os versículos de Êxodo 33, versículo 14, Salmo 5, versículo 3 e Salmo 121, versículos 5 a 8, ela carrega a autoridade profética. Você não está apenas pedindo bênçãos, está ativando promessas eternas que já foram decretadas. A oração também posiciona o seu espírito para reconhecer os sinais de Deus. Às vezes, a resposta não vem com trovões ou visões, mas com a sensibilidade espiritual de escolher o caminho certo, evitar a conversa errada, silenciar diante da provocação certa. O sobrenatural, muitas vezes, se move discretamente, mas com resultados poderosos. E quem começa o dia em oração, aprende a discernir esses detalhes que fazem toda a diferença. O inimigo teme quem ora logo ao amanhecer, porque sabe que essa pessoa está se armando espiritualmente, vestindo-se da armadura de Deus antes mesmo dos ataques começarem. Efésios 6, versículo 12, nos lembra que nossa luta não é contra carne nem sangue,
mas contra principados e potestades. Isso significa que você pode parecer calmo por fora, mas em espírito você já está vencendo batalhas antes mesmo que elas se revelem. Ao fazer dessa oração um hábito, você não apenas sente o céu caminhando com você, mas começa a se tornar um agente do céu na terra. Você leva paz aonde chega, sabedoria aonde fala, autoridade espiritual em cada decisão. Tudo isso começa com um tempo de oração que conecta seu espírito ao coração do Pai. As 3 camadas da proteção divina, como Salmo 121, Êxodo 33 e Salmo 5 se complementam. A oração da manhã que une Salmo 5, versículo 3, Êxodo 33, versículo 14 e Salmo 121, versículo 5 a 8, não é uma junção aleatória de versículos. Ela forma, na verdade, uma tríplice camada de proteção espiritual capaz de blindar o coração, os caminhos e o lar. Cada um desses textos revela uma dimensão específica do cuidado de Deus. E ao orar com entendimento, você ativa um escudo completo que te acompanha desde o primeiro passo do dia até o momento de descanso à noite. O Salmo 5, versículo 3, nos ensina que a prioridade de Davi era apresentar sua oração a Deus ao amanhecer. Ele diz: "Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei." Essa vigilância não é física, mas espiritual. Davi não só falava com Deus, mas esperava por uma resposta, sensível aos sinais e direções que viriam. Ao começar o dia com essa postura, você reconhece a soberania de Deus sobre cada detalhe da jornada. Êxodo 33, versículo 14. Por sua vez, traz a promessa direta de Deus a Moisés: "A minha presença irá contigo e eu te darei descanso." O descanso aqui não é ausência de lutas, mas presença garantida no meio delas. Quando você ora com base nesse versículo, não está apenas pedindo proteção, mas invocando a companhia do próprio Deus nos seus caminhos. É como se você dissesse: "Senhor, eu não quero andar sozinho. Se a tua presença não for comigo, eu não dou um passo." Essa consciência de dependência atrai o favor celestial. Já Salmo 121, versículos 5 a 8, sela essa blindagem com autoridade. O texto afirma que o Senhor é quem te guarda, que Ele é a sombra à tua direita, que te protegerá do mal e guardará a tua saída e a tua entrada. Aqui está o cuidado contínuo de Deus, desde o momento em que você sai de casa até o momento em que retorna. Não há espaço para acasos ou imprevistos fora do controle divino, quando você está coberto por essa palavra. Unir esses 3 textos em oração cria um campo espiritual fortificado ao seu redor. É como se você vestisse a armadura invisível da presença de Deus, que repele o mal, orienta os passos e renova as forças. Não se trata de mágica, mas de posicionamento espiritual diante da realidade do mundo que nos cerca. O inimigo tenta, mas não atravessa aquilo que Deus guardou com promessa e palavra viva. Essa oração também cria um ambiente emocional mais saudável. O coração que começa o dia firmado em Deus não se abala com notícias ruins, não se perde em preocupações desnecessárias, não entra em conflitos que não lhe pertencem. A mente se alinha ao céu, e o espírito assume o controle sobre a carne e sobre as pressões externas. Você começa a responder às situações com sabedoria, em vez de reagir com impulsividade. Essa é a verdadeira vitória. Não é a ausência de lutas, mas a certeza da presença de Deus nas lutas. Quando você ora com base nessas 3 passagens, você não está apenas se protegendo. Você está tomando posse de um território espiritual, decretando que aquele dia está sob domínio do Senhor e que nenhuma seta lançada contra você prosperará. E isso muda tudo. Intercessão matinal. Quando você ora, a atmosfera espiritual da sua casa muda. A oração da manhã é mais do que um hábito devocional. Ela é uma convocação celestial, um movimento que altera a atmosfera espiritual do lugar onde você vive. Quando você desperta e se apresenta diante de Deus, como Davi no Salmo 5, versículo 3, o céu responde. E a resposta do céu, muitas vezes, não é visível aos olhos naturais, mas perceptível na leveza do ambiente, na paz que repousa sobre os cômodos, na ausência de tensões sem explicações. Algo muda quando alguém se ajoelha com sinceridade diante do trono.
Você pode não perceber, mas há um campo invisível sendo disputado todos os dias na sua casa. Pensamentos que não são seus, sentimentos que surgem do nada, brigas sem motivo, sono pesado sem descanso verdadeiro. Tudo isso pode ser reflexo de uma atmosfera carregada. E esse ambiente espiritual se molda, principalmente, pelas palavras que são liberadas dentro dele. Quando você começa o dia com oração e leitura da palavra, está preenchendo o ar com declarações de vida, paz, proteção e verdade. Está expulsando a escuridão e afirmando: aqui quem reina é o Senhor. Êxodo 33, versículo 14, nos lembra que a presença de Deus é capaz de gerar descanso. Agora imagine essa presença preenchendo cada metro da sua casa. Ao invés de correria, estresse e discussões, sua casa passa a ser lugar de refúgio, cura e restauração. Mas isso não acontece de forma automática. É preciso abrir a porta todos os dias pela fé. Oração não é só falar, é também posicionar o coração para receber. Muitas pessoas sofrem dentro do próprio lar sem entender que há influência espiritual agindo nos bastidores. Quando você ora declarando as promessas do Salmo 121, versículos 5 a 8, está dizendo ao mundo espiritual que sua casa está guardada. Você afirma com autoridade: o Senhor é quem me guarda, Ele guarda minha entrada e minha saída, Ele me protege contra todo o mal. Não há espaço para obras das trevas onde a luz da palavra foi proclamada. O poder da intercessão matinal também se manifesta na mudança das atitudes. Ao começar o dia orando, você se torna mais paciente, mais sensível à voz do Espírito, mais pronto para perdoar, mais atento aos detalhes. Isso reflete na forma como você lida com as pessoas da sua casa. Muitas vezes a bênção está pronta, mas a guerra espiritual no ambiente a impede de se manifestar. Quando a atmosfera muda, os céus se abrem e a bênção flui. E não se trata de gritar, fazer rituais ou tentar impressionar Deus com palavras complicadas. É sobre sinceridade. É sobre dobrar os joelhos e dizer: Pai, entra na minha casa hoje. Reina aqui. Que nenhum espírito contrário encontre brecha neste lugar. Quando essa oração sobe, os anjos descem. O impossível se move. Se você tem sentido opressão em casa, se a paz tem sido roubada, se há conflitos que não cessam, experimente começar seus dias com essa oração guiada. Reafirme o senhorio de Cristo sobre o seu lar. Traga à memória o que diz a palavra: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É promessa, é escudo, é palavra viva. Digitando essas verdades, você está criando não apenas um ambiente mais leve, mas um território consagrado, onde o céu caminha com você desde o amanhecer. E onde o céu pisa, o inferno não resiste, desatando portas fechadas, como a oração matinal prepara caminhos que pareciam impossíveis. A cada manhã, um novo ciclo se abre diante de você. O nascer do sol não é apenas o reinício de um relógio natural, mas o sinal espiritual de que há uma nova oportunidade para quem está alinhado com o céu. E quando você começa o dia com oração, não está apenas falando com Deus. Está ativando o favor, desatando portas e liberando caminhos que antes pareciam intransponíveis. A maioria das travas na vida das pessoas não é física, mas espiritual. Portas de emprego, restauração familiar, cura emocional ou avanços ministeriais muitas vezes estão fechadas porque no reino invisível algo precisa ser destravado. E o que destrava não é a força humana, não é o esforço intelectual, é a intercessão guiada pela palavra. Quando você ora o Salmo 5, versículo 3 ao amanhecer, como fez Davi, você está oferecendo ao Senhor o primeiro fruto do seu dia. Está dizendo: não vou tentar sozinho, vou caminhar contigo. Êxodo 33, versículo 14, traz a promessa que muda toda a estratégia humana. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. É essa presença que abre portas diante de você e fecha atrás de você tudo o que não vem de Deus. A oração matinal cria um escudo de direção. Você ora, e o Senhor prepara o cenário. Pessoas certas cruzam seu caminho. O que antes era resistência se torna fluidez.
O que parecia bloqueio começa a ceder. O Salmo 121, versículos 5 a 8, fala de uma vigilância divina que acompanha cada passo. O Senhor não dorme, Ele guarda sua entrada e sua saída. Mas há um detalhe poderoso. Essa proteção é ativada quando há aliança, quando há relacionamento. E o relacionamento mais eficaz começa com o primeiro gesto da manhã: orar. É como se você dissesse: Pai, não sei o que me espera hoje, mas coloco cada situação nas tuas mãos. E o céu responde: portas que estavam fechadas por meses se abrem em horas. Não por acaso, mas por intercessão. Talvez você esteja há tempos esperando por uma resposta. E se o que falta não é Deus querer, mas você se posicionar? A oração da manhã é o posicionamento do guerreiro espiritual. É o preparo da espada, o calçar das sandálias, o levantar do escudo. Quem ora antes de sair, sai com o céu à frente. Sai com os pés firmes e a mente alinhada. Sai com discernimento para saber onde pisar, com autoridade para repreender o que for contrário. E o mais impactante é que a maioria das portas que se abrem nesse contexto não são apenas externas, mas internas. Deus abre portas dentro de você. Coragem, sabedoria, firmeza, compaixão. Às vezes, o milagre é a sua mudança, e quando você muda, tudo ao redor muda junto. A oração da manhã não é uma fórmula, mas um princípio. E princípios não falham. O céu se move por eles. Portanto, não desperdice a primeira hora do seu dia. Antes do celular, antes das notícias, antes das pressões externas, fale com o seu Pai. Ele já tem as chaves das portas que você precisa, mas é a sua voz, pela fé, que gira a fechadura. Proteção que não dorme. O poder da presença de Deus em cada ambiente da sua casa. Enquanto muitos depositam sua segurança em trancas, câmeras e alarmes, existe uma proteção superior, invisível aos olhos humanos, mas completamente real e eficaz. A presença manifesta de Deus dentro do seu lar. Essa presença não apenas observa, ela age. E quando você começa o dia com oração, está literalmente consagrando cada cômodo, cada parede, cada porta, para que se torne território sagrado onde o mal não pisa, onde o inimigo não prevalece. Salmo 91 declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O lar de quem ora é convertido em esconderijo espiritual. Não importa se o bairro é perigoso ou se há ameaças externas. Onde o Senhor está, há descanso. Não porque os problemas deixam de existir, mas porque a presença dele estabelece ordem no caos, luz nas trevas e paz onde havia aflição. E essa presença é ativada diariamente, na prática, por quem se posiciona em oração. Isaías 54, versículo 17, reforça a autoridade que essa oração traz. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Note que o texto não diz que as armas não serão forjadas, mas que elas não terão sucesso. A oração da manhã funciona como um escudo antecipado. Antes que qualquer plano maligno se concretize, já foi cancelado no mundo espiritual. Quando você ora logo ao amanhecer, sua casa se torna invisível ao radar do inimigo. Há uma cortina espiritual, um campo de força que os olhos naturais não veem, mas que é reconhecido no mundo espiritual. Êxodo 14, versículo 14, é a confirmação dessa cobertura ativa. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quem ora não precisa entrar em debates desnecessários, nem viver em estado de tensão. A presença que se move dentro da casa também se posiciona do lado de fora, como guarda. E esse tipo de proteção é contínuo, não depende da sua força, mas do seu relacionamento. O segredo não é quantidade de palavras, mas intensidade de fé. A oração sincera feita antes de tudo, em primeiro lugar, constrói muralhas invisíveis que o mal não escala. Muitos enfrentam perturbações dentro de casa, conflitos constantes, insônia, opressões noturnas. E se o que falta não é recurso humano, mas ambiente espiritual, a oração matinal transforma atmosferas. O lar se torna a extensão do céu. É como se anjos passassem a fazer ronda. A paz não é só sentida, é vivida, e os que entram na sua casa percebem.
Quem está em oração carrega um perfume espiritual, e a casa onde há oração carrega esse perfume também. Não se trata de misticismo, mas de aliança. Uma casa com oração diária tem fundamento inabalável. Pode vir a tempestade, pode soprar o vento, pode bater forte a adversidade, mas ela permanecerá firme porque foi erguida com a presença de Deus. Essa proteção não se compra, se constrói todos os dias, com fé, com entrega e com voz que clama logo cedo. Senhor, guarda este lugar. Oração como semente profética, liberando a palavra de Deus sobre o seu dia. Toda oração feita logo pela manhã tem um poder que vai além do momento em que é pronunciada. Quando você ora, está semeando no campo espiritual, e toda semente no tempo certo frutifica. Ao declarar a palavra de Deus sobre o seu lar e sobre seu caminho antes mesmo de sair de casa, você está liberando princípios proféticos que moldam tudo que virá ao longo do dia. Não é apenas um ato devocional, é um decreto de fé que carrega o DNA da promessa. Salmo 5, versículo 3 afirma: De manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. De manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Este versículo não fala apenas de rotina espiritual, mas de expectativa. Quem ora de manhã está dizendo ao céu: Senhor, eu confio que tudo que está por vir será moldado pela tua presença. E essa vigilância não é passiva, é ativa, profética. A pessoa que ora está alinhando seu espírito com os propósitos de Deus, discernindo as oportunidades e blindando-se contra distrações e armadilhas. O céu se move quando há fé liberada, e fé se manifesta em palavras. Cada salmo declarado, cada clamor proferido logo cedo, transforma-se em espada espiritual que abre caminhos, desfaz resistências e silencia vozes de acusação. Quando você profetiza que sua casa será guardada, seus filhos protegidos, sua mente fortalecida, sua fé está operando como alicerce que sustenta as promessas no meio dos imprevistos. Êxodo 33, versículo 14, reforça a direção da jornada. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Esse descanso não é ausência de desafios, mas certeza de direção. A oração da manhã não remove as batalhas, mas te entrega a confiança de que você está no lugar certo, na hora certa, com as palavras certas. E essa confiança muda tudo. Quem ora antes de agir, ouve antes de decidir. E quem ouve a voz de Deus logo cedo, evita muitos tropeços ao longo do dia. Ao orar pela manhã, você não está apenas se enchendo de paz, mas revestindo seu espírito com autoridade. Está liberando o céu para caminhar com você. E o que poderia dar errado quando o próprio Deus está guiando seus passos? Em Salmo 121, 8 lemos: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso significa que a oração não é só para aquele instante. Ela permanece, ela ecoa, ela cria uma cobertura que acompanha seus passos, como um manto invisível de graça e proteção. Esse tipo de oração não é superficial. É uma conversa de aliança, onde você entrega os seus planos e recebe instruções, onde deposita o seu fardo e recebe direção. Quem começa o dia orando está dizendo: Eu não confio no acaso, confio na tua mão. E essa declaração muda o ambiente, muda o caminho, muda o destino. Quando o céu caminha com você, nenhuma força pode te deter. O dia começou, mas você não está só. Você levantou, abriu os olhos, e antes mesmo que o mundo impusesse suas pressões, você acessou a presença do Altíssimo. Essa é a diferença de quem ora com entendimento. Não se trata de um hábito, mas de um posicionamento espiritual. Ao declarar os salmos, ao clamar com sinceridade, você se colocou debaixo da cobertura celestial. E quando o céu caminha com você, não há adversidade que prevaleça. O que você liberou em oração não é apenas som, mas é espírito, é verdade, é autoridade. Os salmos que você entoou são códigos espirituais ativados por fé. Salmo 5, versículo 3, foi o seu início de alinhamento. Êxodo 33, versículo 14, foi o seu pacto de direção. Salmo 121, versículos 5 a 8, foi a blindagem total. Você agora está sob palavra liberada,
sob a sombra do Onipotente, cercado por promessas eternas que não voltam vazias. Há um mover silencioso quando você caminha em comunhão com Deus logo cedo. Portas que estavam trancadas se abrem sem alarde. Corações antes endurecidos se tornam receptivos. O que parecia impossível, simplesmente acontece. Não porque você forçou, mas porque o céu se move a favor de quem o busca antes de tudo. Quando o Espírito de Deus vai à frente, os montes se derretem, os vales se nivelam, e você atravessa terrenos difíceis como quem anda em terra firme. Agora que você compreende o impacto desta oração matinal, permaneça nesse propósito. Faça disso um estilo de vida. Não negligencie esse momento sagrado que antecede tudo. Antes do celular, antes da correria, antes das decisões, esteja com o Pai, porque Ele não falha em guardar quem o busca, e quem começa o dia com Ele, termina sob vitória. E se esse conteúdo abençoou sua vida, inscreva-se agora no canal para fazer parte dessa corrente de fé. Deixe nos comentários o seu pedido de oração. Aqui, formamos uma verdadeira comunidade que intercede uns pelos outros. E ao se inscrever, seu nome passa a ser incluído em nossas orações diárias. Vamos juntos manter essa chama acesa, porque onde há unidade em oração, o céu responde com poder.